Boa tarde, pessoal. Boa tarde você que segue o canal Luiz Guilherme Marciano, falando de lutas. E hoje estamos aqui com mais uma fera das artes marciais, uma fera que é candidato a deputado distrital aqui por Brasília. Gostaria de lembrar aos senhores que não são aqui de Brasília, não são do Distrito Federal, que Brasília, diferente das outras capitais, nós não temos deputados estaduais aqui, nós temos deputado distrital, que é uma figura sui generis, que ele atua tanto como vereador quanto como deputado estadual. Ele tem uma relevância maior, inclusive, ele representa tanto a cidade de Brasília quanto o Distrito Federal. Então, dito isto, gostaria de falar um pouquinho agora do professor João Renato, professor de jiu-jitsu, fera das artes marciais. O João Renato ele é candidato pelo Partido União Brasil e vem trazer para vocês um pouquinho da experiência dele, um pouquinho da sua história e quais são as suas propostas para as artes marciais propriamente dita. Eu, como me coloquei desde sempre, disse a todos os candidatos que representavam as artes marciais que eu abriria esse espaço democrático para que todos estivessem presentes, todos tivessem a oportunidade de se dirigir ao nosso público. Tá certo? Pessoal, você que ainda não é inscrito no canal, você ainda que não segue os nossos vídeos e gosta desse assunto, convido-os para que se inscrevam no canal, assistam nossos vídeos, comentem, compartilhem, que isso nos ajuda muito. Tá certo? Muito obrigado. Professor, está consigo a bola. Por favor, faça aí, conte um pouquinho da sua história. Primeiramente, quero agradecer, tá, Luiz? Uma satisfação enorme estar aqui conversando com você. A gente pôde conversar um pouquinho antes e você me falou aí todos o seu grau, né, de importância no esporte, nas artes marciais. Conhece muito, né, tanto de Muay Thai, Judô, Jiu-Jitsu, você falou aí de várias artes marciais. Então, fica aqui os meus parabéns. Obrigado. Porque quem é da arte marcial sabe que precisa de muita dedicação, de muita resiliência para conseguir chegar nesses níveis aí que você chegou. Então, meus parabéns. Pessoal, me chamo João Renato, sou candidato a deputado distrital, como bem disse o nosso amigo Luiz. Estou vindo com muita vontade de fazer a diferença. Acredito na boa política, numa política que resolva os problemas das pessoas, das cidades, né? E a gente precisa de pessoas que pensam política de uma maneira diferente da maioria dos políticos. Precisamos colocar pessoas ali dentro que não têm apego pelo poder, mas sim um apego pela melhoria da qualidade de vida de todos. Eu tive um exemplo dentro de casa do meu pai. Ele foi secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de um pequeno município lá no norte de Minas, e eu vi como uma boa gestão pública pode impactar na vida das pessoas. Eu vi que é possível fazer muito, né, com pouca ação no serviço público. Isso é eficiência, fazer muito com pouco. E o que a gente vê hoje são parlamentares precisando cada vez mais de recurso, de estrutura para fazer pouco. Nós queremos quebrar essa lógica de ineficiência do Estado, de desperdício do dinheiro público. E, por isso, resolvi me candidatar. Pensando no lado, um paralelo com as artes marciais, o jiu-jitsu é isso. O jiu-jitsu, quem faz menos força e consegue utilizar a força no momento certo, ele é um lutador eficiente, porque no momento que ele precisa avançar ali na posição, e que ele pode avançar nessa posição, ele acaba tendo um melhor aproveitamento do golpe, chegando na finalização. Quem é da arte marcial sabe disso. Eu, quando era muito novo, eu era conhecido como João Doido, porque eu era professor. Eu entrava na luta, saía na porrada, não parava, muito acelerado, gastava muita força. Eu fazia a primeira luta no campeonato, ganhava, segunda luta ganhava, na terceira luta eu já estava fadigado, eu não conseguia mais me desempenhar. Nas grandes competições, eu nunca conseguiria, não conseguia chegar no pódio, porque o meu estilo de luta me desgastava muito.
E quando eu fui crescendo na luta, amadurecendo, entendendo que o jiu-jitsu é muito mais a inteligência do que força, eu fui melhorando meu jiu-jitsu. Hoje eu sou um cara muito mais técnico, obviamente, né? Como todos, né? Chega na faixa preta, você acaba que utiliza muito mais a técnica, até mesmo a idade vai cobrando isso da gente. Então a idade. João, deixa eu só te interromper um pouquinho, assim, porque você falou uma coisa que eu vivo falando para os meus alunos, meus amigos, quando eu vou dar curso, eu falo isso também, a gente dá curso aí no Brasil afora, e eu sempre falo isso. Por exemplo, no judô, eu comecei a aprender judô quando eu peguei a faixa preta. Foi a partir daí que eu comecei a entender o que era tudo aquilo, porque até então eu era um competidor, como você disse. Eu era um competidor, era novo, então, né, era sangue, suor e porrada, né? Mas a gente entende que não é isso, né? O judô é chamado não é chamado de caminho suave à toa, porque é o caminho da suavidade. Você usa alavancas, as alavancas foram feitas justamente para serem atalhos, né? E no jiu-jitsu é a mesma coisa, né? Eu lembro que as primeiras aulas de jiu-jitsu que eu fiz, eu fazia uma força absurda. E olha que eu vinha do judô, já tinha uma certa experiência de chão, né? De chão do judô, mas mesmo assim me desgastava de tal forma que não chegava no final, né? Então, o que você está falando, isso é muito importante para o pessoal que é da luta e quem está começando, principalmente, entender que existe um igual gradiente aí. Você começa e chega num patamar que é a hora que você entendeu. Pô, tudo aquilo que eu fiz foi para chegar aqui. Agora eu vou começar. Né? Então, eu sempre digo que o judô começou para mim, de fato, quando eu peguei a faixa preta. Mas desculpa te interromper, João. Vamos lá. Eu assino embaixo, professor. Eu aprendi jiu-jitsu, de fato, depois da faixa preta. Concordo com o senhor. Acho que depois que a gente pega a faixa preta, a gente começa a ser mais cuidadoso com a técnica, né? Até mesmo porque a gente vira uma referência. A gente precisa ensinar. A gente precisa ensinar os que estão chegando. E assim, professor, é tão engraçado como que a arte marcial ela converge com a vida, né? Ela anda junto com a vida. Se você tem um cuidado de entender os ensinamentos da arte marcial e adaptá-las para a vida, você vai ser um campeão. Não tem como. Você vai fazer as coisas funcionarem para a sua vida, né? A arte marcial ela ensina muito, muito mesmo. Eu comecei o jiu-jitsu com 16 anos, hoje eu estou com 32 anos, então é praticamente metade da minha vida dentro do tatame. Fiz judô na minha infância, né? Pequenininho meu pai me colocou no judô. E então eu tenho uma ligação muito forte com o tatame e foi por meio do tatame, por meio da disciplina que o tatame ensina, eu consegui galgar algumas vitórias na minha vida, né? Consegui passar na OAB, consegui passar numa prova dificílima, que é a prova de piloto de avião. Fui do piloto de avião durante 3 anos. Depois eu consegui ser aprovado em um concurso público, me especializei em direito penal e controle social, fiz um mestrado em políticas públicas. Então, tudo isso são vitórias que eu tenho muito orgulho de falar, que são vitórias que me demandaram muito. Eu precisei, hoje em dia ainda, né, professor, que tem muitas informações, você acaba, se não tem foco, se você não tem uma resiliência, você acaba desistindo desses processos doloridos da vida. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu passei por essas etapas, hoje sustento esses títulos e eu me sinto preparado para representar todos aqui que estão nos assistindo na CLDF, para fazer um trabalho honesto, transparente e que preocupe em, de fato, dar um retorno para as pessoas. Nós pagamos tantos impostos, né? O brasileiro hoje trabalha até maio só para pagar imposto. São 5 meses do seu esforço indo para o Estado. E o retorno que a gente tem é pífio. É um retorno pequeno que não, nem de longe, atende às demandas da população. Né? Sem se falar da questão do atleta, né, professor? Eu, na minha faixa marrom, o meu sonho era ser profissional de jiu-jitsu. Eu estava ali com 23 anos, por aí, 24. Não, 23, 24 eu já estava pegando a faixa preta. 23 anos e competindo com muita vontade de ser atleta de jiu-jitsu. E chegou no momento que eu fiquei entre a cruz e a espada ali perguntando: ou eu arrisco para o esporte aqui
e possa ser que eu não tenha uma condição de vida para realizar meus sonhos, de sonhos materiais, vamos dizer assim, ou eu vou para a advocacia, eu estava terminando o meu curso de direito, ou eu vou para a advocacia e vou buscar a minha liberdade financeira, né? Então, eu fiquei nesse dilema. Por quê? Porque o Brasil hoje ainda não é um país que tem um cuidado com o atleta. E na esfera pública, a gente consegue fazer umas políticas públicas que coloque o esporte como prioridade, ou o esporte como uma ferramenta de inclusão social, de criação de oportunidades. E a partir desse ambiente propício para o esporte, eu tenho certeza que a iniciativa privada vai olhar com melhores olhos, né? Já é assim com atletas olímpicos, quando os atletas conseguem galgar esses voos mais altos, eles já conseguem ter um espaço ali com a iniciativa privada, com o patrocínio, mas a gente tem que entender que da onde saem esses atletas, né? São poucos que conseguem chegar lá nesse nível de alto rendimento e a gente precisa preocupar com o esporte amador. Então, uma das minhas propostas como deputado distrital é que a gente não só trabalha o Bolsa Atleta para atletas de alto rendimento, mas que a gente também trabalhe uma possibilidade de distribuição de renda, um programa de incentivo ao esporte para os atletas amadores. Eu entendo que se a gente fizer um trabalho de incentivo para o esporte com uma contrapartida social, como as pessoas que querem, se interessam a caminhar pelo esporte, começando lá embaixo, lá nas escolas fundamentais, escolas de ensino médio, se esses alunos tiverem um acesso ali para comprar uma chuteira, para comprar um kimono, para fazer uma manutenção de uma bicicleta, qualquer outro tipo de estímulo, comprar uma bola, essas pessoas vão conseguir conhecer mais o esporte e conseguir caminhar com mais uma possibilidade em sua vida. Essa é uma proposta nossa de dar um acesso aos atletas amadores com contrapartida, por exemplo, as crianças que estiverem na escola, elas têm que ter boas notas, né? Fazer um trabalho de comprovar que ele está fazendo aquelas atividades, ser um atleta, vamos dizer assim, mesmo amador, fiel ali, que frequente as aulas, e isso tudo tem como ser estruturado para as coisas funcionarem. E acredito muito no poder do esporte, tá, Luiz? Eu acredito muito no poder do esporte. O esporte, ele salva vidas, e eu falo que as artes marciais, ela educa, né? Então, o esporte já é importante por si só, ainda mais acrescentando o esporte das artes marciais, né? A gente vê que tem muito para acrescentar para a nossa sociedade como um todo. Perfeito, perfeito. Eu até vou fazer assim um breve comparativo das nossas trajetórias, porque eu pratiquei arte marcial a minha vida inteira. Eu comecei judô muito novo, com 5 anos de idade. Esse ano eu estou completando 53 anos de tatame, então eu entrei e nunca mais saí. Mas eu nunca acreditei que eu pudesse fazer disto meu ganha-pão, que eu pudesse trabalhar com artes marciais, né? Nós somos colegas de direito, né? Eu sou bacharel, você é advogado, mas eu me desencantei com o direito. Eu imaginava uma coisa e a prática me mostrou outra. Fui durante muitos anos assessor parlamentar aí na Câmara onde você está indo. Eu estive aí por coisa de 12, 13 anos aí, exercendo as funções, e acabei me dedicando hoje exclusivamente às artes marciais. Sou presidente da Confederação do Brasil de Muay Thai e represento outras entidades. Enfim, hoje trabalho com artes marciais. E o que você está falando é perfeito, é perfeito. O artista marcial, ele é muito relegado a segundo plano. Você veja que eu, como artista marcial, não acreditava que pudesse vir a fazer disso uma profissão, né? E hoje nós estamos com dois projetos de lei já em tramitação, e um deles é a criação, a regulamentação
da profissão de professor de artes marciais, com a criação do Conselho Nacional das Artes Marciais, que é justamente o órgão gestor, né, de direito público, não de direito privado, porque direito privado nós já temos as entidades, as confederações, as federações para gerir o esporte, mas de direito público nós precisamos do conselho, né, que seria o órgão mater aí da profissão, né, que regulamentaria, fiscalizaria a profissão. Então, essa é uma das nossas pautas, precisamos conversar a respeito disso, inclusive, nós estamos já com uma coisa bastante adiantada, mas vimos agora com uma certa preocupação uma ação aí de bastidores que não, já conseguiu, inclusive, na Câmara, mexer na Lei Pelé, e essa mudança do texto da Lei Pelé, que ninguém conhece qual é essa mudança, vai mexer com as artes marciais, vai mexer com a profissão de professor de artes marciais, e a gente vê isso com muita preocupação. Mas esse é um assunto para a gente discutir lá na frente. Gente, isso é no âmbito federal. Então, a gente tem que procurar o parlamentar, o candidato a deputado federal. A gente já trabalha a gente já trabalha com o Júlio César, foi ele que, inclusive, colocou em tramitação nossos 2 projetos de lei. Isso já tem alguns anos, né, que nós estamos trabalhando com isso. Mas essa questão agora da mudança do texto da Lei Pelé, isso foi desse ano agora, 3 meses atrás. E isso causou muita preocupação, porque foi do dia para a noite. Ninguém sabe direito qual é o conteúdo desse texto. Isso, no Brasil, é sempre muito preocupante. Gente, a gente não pode se estender demais. Professor João, quer dizer mais alguma coisa? Gostaria de falar mais alguma coisa? A gente está vendo o seu número, 44555, né? Pessoal, vocês tiveram a oportunidade aí de conhecer o professor João, conhecer a sua plataforma, é um professor de jiu-jitsu, homem da lida também, dos tatames. Então, nós estamos trazendo mais uma oportunidade de você escolher alguém que esteja a fim de trabalhar por nós, os artistas marciais. Professor, por favor, se despeça da nossa audiência e deixe seu recadinho. É isso aí, professor Luiz Guilherme. O meu compromisso com todos os artistas marciais é que trabalharei com muita força, com muita dedicação, sempre com transparência e com honestidade, para honrar o voto de cada um aqui de vocês. O que tiver no meu alcance na esfera distrital, eu sempre vou estar de portas abertas para escutar todo mundo que trouxerem boas informações, sugestões de pautas, né? Então, aqui fica o meu compromisso com todos os artistas marciais, que aqui tem um soldado de vocês para lutar lá na Câmara Legislativa. E dizer que é muito importante nós termos pessoas que sentiram na pele a dificuldade que é viver do esporte. Quando você já passou por isso e sentiu isso, quando chegar lá no momento de decisão, você vai ter muito mais empatia com quem tenta viver do esporte ou com quem não conhece o esporte e precisa conhecer o esporte para ter essa nova opção na vida, né? Maiores possibilidades de prosperar na vida. E o esporte, tenho certeza, que é uma ferramenta importantíssima nesse desenvolvimento de todos. Acredito muito nesse poder do esporte. Nossas propostas ela não se resume só ao incentivo do amador, mas a gente quer aumentar o Bolsa Atleta. Nós queremos incluir mais modalidades no Bolsa Atleta. Queremos atrair mais eventos esportivos para o Distrito Federal. Então, a confederação do senhor aí vai nos ajudar bastante nisso, conseguindo movimentar o mundo de lutas aqui no DF. Eu tentei também ser profissional de MMA e por dificuldades com as organizações, né, lutas caindo uma atrás da outra e o corte de peso é muito difícil para o atleta de MMA. Eu acabei tendo um problema de saúde nesses cortes de peso e eu tive que abandonar o MMA. Mas muito disso se deve pela falta de incentivo para essas organizações ter uma estrutura financeira, poder se programar melhor para cumprir com o planejado. E eu sabendo disso, então eu quero ser uma ferramenta do esporte, das artes marciais aqui em Brasília.
Nós estamos na reta final, né, professor? Então, eu peço não só o voto de todos, mas eu peço que quem acredita em mim, quem acredita nessas ideias, que seja uma ferramenta de multiplicação, que as pessoas convidem os amigos, os colegas de tatame, a família, a me conhecerem, porque é só assim que a gente consegue, fazendo uma campanha barata, consegue chegar lá e ter essa vitória no dia 2 de outubro, nas urnas. Estou sempre à disposição, agradeço o espaço e vamos em frente, que para trás nem para pegar impulso. Vamos para frente. Perfeito, pessoal. Então é isso. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer mais um candidato, professor de jiu-jitsu, fera dos tatames, aqui de Brasília, e espero que isso ajude vocês a escolherem o melhor candidato. Professor, desde já desejo a boa sorte, que você faça o bom combate, lute o bom combate e que, se não for possível se eleger, que você adquira muita experiência, porque é um campo bem complicado. Mas, enfim, estamos aí para isso. Os